Olá, galera da Nikonzeiros Tupiniquim. Aqui é o Davi Rosa falando. Esse é o primeiro episódio aí dos capítulos Pimp My Raw. Esse primeiro Raw é uma foto do Johnny Frighetto, que é o usuário lá da comunidade. E esse já é o resultado que eu obtive. E essa é a foto do Johnny Frighetto, tá? Então, vamos lá às considerações. Bom, galera, o interessante desse RAW aí é que, como fazia muito tempo que eu não vi, não tinha visto a imagem do... quer dizer, que eu vi a imagem do Johnny, então eu não fui influenciado pelo tratamento que ele fez. Eu tinha esquecido as cores, eu lembro que alguém comentou alguma coisa do mar, mas eu lembro isso agora. Como vocês podem reparar, tá bem azulado o tratamento dele, né? Eu não sei como que estava a luz natural, mas certamente ela não estava esse tom azulado. O que provavelmente eu intuo que ele fez foi um white balance automático ou da própria câmera, que por questões de para neutralizar o color cast, né, que dá a imagem, ele tende a tirar aquele tom dourado do céu, né, na hora do pôr do sol. E eu nem ia postar, né, essa foto, até porque ela foge totalmente do padrão, né, de fotos, assim, ela tem que ficar um pouquinho lavado, né, porque você não tem muito contraste quando a luz está vindo direto na lente, e vai ter uma série de questões aí, de curvas, inclusive uma curva que eu apliquei, eu nunca fiz uma curva lá para baixo, mas para frente vocês vão ver, nunca baixei os níveis de luminosidade, mas eu vou comentar posteriormente. O Johnny é um cara muito bacana aí, tá sempre participando lá. Olha a imagem dele aqui, não parece o Sérgio Malandro? Pois é. Então, vamos lá. O intuito dessa série Pimp My Raw é justamente mostrar como cada um trata diferente a foto, né? Tanto no do workflow partindo do Adobe Camera Raw até o Photoshop, tá? Então, eu inicio pelo Adobe Bridge. Primeiro que eu classifico as imagens aqui, né? Eu não estou num folder meu de fotos, está na minha mesa essa imagem do Johnny, mas eu vou pegar aqui qualquer um que tenha NEF aqui, que é o RAW, né? Vamos ver aqui na Holanda se eu tirei em NEF, sim. Então, por exemplo, eu viria aqui e classificaria essa foto aqui eu gostei, então vou dar nota 3. Ctrl, Command 3, né, no caso. Aqui ele dá uma nota e depois eu posso classificar Sort by Rating, né? Que aí ele me passa lá as que estão com nota alta lá para o final, tá? Aqui, beleza. Se eu gosto dessa aqui também, eu dou nota 4. Ela vem aqui, Sort by Rating, ele vai mandar lá na frente dessa aqui. Em teoria aqui, não sei porque ele não mostrou. Sort. Ah lá, agora foi. É porque ele tá lendo ainda todos os arquivos e tá meio lento. Mas beleza. Tá legal. Vamos voltar lá ao desktop. O que é legal também. Então, por exemplo, eu fiz o tratamento já dessa aqui. Quando ele acusa esse ícone aqui, significa que eu já passei num tratamento no Adobe Camera Raw. Então eu posso, por exemplo, vir aqui em Develop Settings e copiar os ajustes, né? Em inglês, Settings é ajustes, configurações. Então eu posso dar o Copy Settings e, sei lá, aplicar essas configurações aqui em outra foto. Develop Settings, Paste Settings, tá? Ele vai aplicar lá todos
os ajustes que eu fiz naquela outra imagem lá. White balance, curvas e os cambal, tá? Isso aí é bom quando você faz uma série de imagens parecidas, tá? Então eu vou dar um clear settings aqui que, apesar de ter melhorado a foto, não tem muito a ver aí. Mas enfim, para evitar confusão mais para frente se eu resolver tratar essas imagens. Vamos voltar lá a mesa. Aqui já é o tratamento que eu fiz. Eu vou dar um clear settings para mostrar como que foi o workflow, tá? Clear settings, beleza? Essa é a imagem padrão. Então, no Adobe Bridge, clicando 2 vezes, ele vai abrir o Adobe Camera Raw, tá? Beleza. Primeira coisa aqui, eu zero tudo, tá? Eu não gosto como o Adobe Camera Raw faz esses ajustes, então eu deixo zerado. Eu procuro fazer o meu próprio ajuste, tá? Inclusive aqui nas curvas, tá? Tone Curve, né? Primeiramente aqui eu preciso apresentar o Johnny, eu não sei se ele é familiarizado com o Camera Raw, tá? Aqui alguns dados que ele provavelmente já veria no Lightroom, que é o que ele já está acostumado, tá? Ele tem uma ordem aqui, exposição, recovery, que são os highlights, tá? Esse aqui é para a versão CS5, tá? O CS6 já está diferente, que vai ser, no caso aqui, o processo 2010. Para quem tiver no CS6 e quiser usar esse processo, é só mudar para o 2010. No caso lá, o do CS6 vai estar 2012. Beleza. Recovery, ele vai recobrir detalhes nos highlights. Fill Light, ele aumenta as luzes de sombras, tá? Que é justamente como se funcionasse como uma Fill Light. Blacks, ele potencializa os pretos, tá? Os tons mais escuros. Brightness é brilho. Contraste aumenta a diferença entre claro e escuro. Isso aí é padrão para todos os softwares. Clarity, que é conhecido como Local Enhancements, né? Que ele vai criar um halo em torno de objetos escuros sobre porções claras, né? Objetos, sei lá, pode chamar objeto, vai. E vice-versa. Então, se eu aumentar a claridade aqui, ó, ele dá como se fosse faz um contorninho em volta dos objetos e deixam eles mais destacados, tá? Só que não é muito bom abusar, que às vezes ele cria um halo até perceptível, tá? Mas enfim. Não vem ao caso dessa imagem, porque ela tem um flare entrando na lente e talvez tenha algum tipo de névoa aqui na hora do pôr do sol, então deixa a imagem meio lavada. Eu não quero aumentar muito o contraste para não perder essa característica dela do sol, dando um certo flare aí, lavando a imagem, tá? Então, beleza. O que mais? Aqui é tons, tem como você ajustar por pontos, né? São as curvas. Ou paramétrico, você vai nos highlights, lights, darks and shadows. Eu costumo aplicar nos dois porque seria uma curva sobre curva, tá? Aqui é sharpening, né? Que vai ser igual unsharpen mask do Photoshop ou parecido, com um fator a mais que é detail. Depois eu explico o que é. Aqui já vai mexer no matiz, saturação e luminância dos matizes separados, né? Matiz red, matiz orange, lá. Eu costumo mexer isso aqui só em casos onde eu tirei uma foto, por exemplo, de uma pessoa que está usando uma roupa vermelha, que sempre dá uma estouradinha, então eu vou lá em Luminance, no vermelho, dou uma reduzida, às vezes saturação, pink também, né, que é uma cor que o Johnny Fregueto gosta muito de usar, tô brincando, também estoura bastante. Split Toning são efeitos, Lens Correction, às vezes eu adiciono um vinhete, mas por aqui mesmo prefiro nos effects, tá? E Process, né, que a gente já tinha visto, aqui o Camera Profile, tá? Onde geralmente eu começo.
Nesse caso aqui eu vou usar o Landscape. Eu gosto de, em alguns casos, fazer meu próprio profile. Eu tenho um cartão Color Checker Passport e geralmente eu faço, né, em alguns casos diferenciados aí. Então nesse caso aqui eu vou usar o padrão aqui, tá? O Landscape para esse tipo de foto, tá? Poderia usar o Vivid também, mas eu já utilizei o Landscape no anteriormente, então eu vou manter aí. Beleza. Aqui é o meu pontapé inicial, é escolher o meu perfil, né? Como o Adobe Camera Raw vai tratar os tons. Beleza. Feito isso, eu acho que a exposição dela está correta, então não vou mexer no Exposure. Eu venho para o White Balance. O alto daria mais ou menos o que o Johnny fez, né? Que seria aquela imagem totalmente azulada. E eu falei que em casos de pôr do sol não é geralmente o que acontece. Vamos aí no As a Shot, vai dar mais próximo do que eu fiz mesmo. Esse aqui, o As a Shot foi o que a própria câmera capturou, tá? Eu acho que está razoavelmente ok. No meu caso, eu fiz em 5.850. Como que eu chego nesses valores? Na maioria dos casos, deslizando o slider, mas para retrato principalmente, eu faço white balance com um gray card de 18%, mas ele fica, esse balance aí do gray card fica muito asséptico, muito sem gosto. Então eu geralmente modifico aqui para um tom um pouquinho mais quente na imagem, tá? Que é trazendo o slider para a direita. Enfim, quando eu não tenho muita certeza do que eu estou fazendo, se eu aumentar fica bom, se não fica, eu criei aqui uma coisa que eu gosto de fazer. Eu meto Vibrance no talo, porque aí eu vejo onde as coisas estão saindo realmente fora, estão ultrapassando. Nesse caso aqui, eu vou deixar em 5.850, que é o que eu tinha já capturado aqui anteriormente. Mas fica tudo exagerado, né? Só que aí o tint eu tinha deixado, acho que em 8. É que é o seguinte, gente. O nosso olho capta mais verde do que as outras cores. Então, a câmera também tem mais clusters, né? Os sensores de luminosidade, ele tem mais números de verde do que vermelho e azul. Então, você tem que calibrar mais ou menos essa potência aí do verde, que é o oposto do verde aqui no caso, é o magenta. Então, você calibra aqui. Eu achei que muito para cá ele vai matar muito verde e vai ficar muito laranja no caso, tá? Então, eu equilibrei mais ou menos aqui em torno de 8 e aqui nos shadows, né, que vão ser as zonas mais escuras, eu também coloquei 8, tá? Para deixar a coisa mais equilibrada. Então, eu já comentei uma vez que no pôr do sol eu gosto de aumentar bastante o vibrance, mas nesse caso aqui dessa imagem aí, eu acho que não convém muito, eu tinha deixado um valor baixo. Como estava a vibrance aqui no talo, eu vou mexer com outra coisa agora que meu olho já viciou naquela saturação, então eu vou trabalhar as curvas agora, vou até pôr 0 aqui para não ter qualquer tipo de problema, eu vou trabalhar nas curvas. Depois eu mexo com o vibrance aí. Então vamos lá. Uma coisa interessante também
da diferença da nossa percepção do olho humano entre o sensor é o seguinte: o olho humano ele tem uma curva, ele cria uma curva para a percepção da luminosidade de acordo com a cena. E essa curva é adaptável. Ou seja, para o sensor, se ele recebeu um fóton de luz e depois recebeu, num outro ponto, ele recebeu dois fótons, essa diferença é linear, que é o que está acontecendo nessa curva aqui. Mas o nosso olho adapta a nossa, cria uma curva de percepção para a gente perceber mais detalhes nas zonas claras. Numa imagem convencional, provavelmente eu faria uma curva mais ou menos assim, tá? Que aí ele ia mimetizar a percepção do olho humano. Mas essa aqui não é uma imagem convencional. Eu acho, acredito, assim, não lembro de cabeça, mas eu acho que eu nunca fiz uma curva com esse ponto aqui para baixo, né? Mas eu vi que para essa imagem aqui era o mais correto, bem de leve. Então, como explicar isso? Por quê? É que o céu aqui ficou muito lavado por causa do flare entrando no sol. Então, se eu pego a curva aqui dele, que apertando o Ctrl no teclado, aqui no caso o meu é Command, se você pegar essa zona aqui, né, que eu não gosto do tom dela, eu acho que ela deveria de ser mais escura, então se eu subir ele vai clarear mais ainda. Então seria aquele pontinho ali, né? Eu peguei esse ponto aqui, criei o ponto e vou subir. Ele vai clarear mais ainda e vai deixar a imagem mais lavada ainda. Então nesse caso eu quero deixar o céu um pouquinho mais escuro, tá? Então eu vou ter que descer aquele ponto em vez de subir, tá? Então foi assim que eu determinei para onde que a curva tem que ir, tá? No caso aqui, ó, eu vou também clarear um pouco os tons escuros, porque ele escureceu muito a imagem, tá? Então, eu vou chegar aqui, escolher um local a esmo, eu poderia ter escolhido aqui, de repente, um ponto aqui, clicado ali, criado o ponto, mas eu já imagino que mais ou menos aqui seria um local bom. Então, antes e depois, mexeu na luminosidade geral do Sol aqui. Mas isso é um passo depois. Eu só quero fazer justamente isso aqui na imagem, tá? Beleza. Agora, aqui na próxima curva, é uma curva sobre curva. Aqui eu já vou... O primeiro passo, eu ajustei a luminosidade geral. Eu costumo pensar assim. No segundo passo, eu vou ajustar o contraste, tá? Então, eu vou chegar aqui no Shadows e vou puxar ele um pouquinho mais para cá. Esses Shadows, que são esses pontos mais ou menos aqui, né? Eu não sei, esse histograma aqui não mostra a luminosidade, mas ele tem que chegar um pouquinho mais para cá. Então eu vou juntar ele um pouquinho mais para cá aqui. Não muito para essa imagem não perder a característica dela, né? Que é um pouco lavada. Então 15, foi menos 15 aí. Aqui menos 7, aqui um pouquinho mais. Esse aqui já vai ser uma curva em S, tá, gente? Então, aqui bem pouquinho. Aqui eu já posso abusar um tantão. 9, né? Para deixar esse brilho bem ácido. Aí a gente vai conferir aqui os highlights, ele vai estar clipado aqui total. Mas tudo bem, porque esse aqui é um reflexo e aqui é uma fonte de luz direta. É normal que eles vão clipar, tá? Beleza. Tranquilo. A exposição eu acho que está correta, o recovery não é necessário. Se eu der um recovery aqui, ele vai deixar a imagem meio que fosca, né? Meio lavada, assim, em inglês eles chamam isso de dull.
Blacks eu não vou aumentar porque já está bastante escuro aqui, e se aumentar o Blacks, ele vai começar a mudar a característica da imagem. Eu vou pôr só dois pontinhos aqui para dar um pouquinho só de presença aí pro preto. Beleza, brightness, não sei se convém aumentar muito. Primeiro eu aumento o contraste, que ele já aumenta o brightness, a percepção do brightness. Nesse caso aqui eu não vou aumentar muito, tá? Porque, como eu disse anteriormente, essa imagem não deve ser muito contrastada por causa do flare. Por aqui para mim tá razoável. Acho que passou até um pouquinho. Vou deixar uns pontinhos aqui. Brightness. É bem leve aqui o tratamento. Fica totalmente diferente os valores, né, do ACR, tá? do que ele tem o default. Brightness ele põe 50, sei lá. Tudo também tem a ver com as curvas que eu apliquei, né? Mas enfim. Clarity aqui, eu não vou abusar muito. Vamos ver quanto que... 8 já tá bom. Agora eu posso ajustar o Vibrance, que eu já expliquei anteriormente que ele vai pôr saturação nos tons nos tons que estão com baixa saturação, não nos tons que já estão com saturação alta, tá? Naquela imagem que eu tratei anteriormente, eu não tinha modificado a saturação. Eu posso até colocar um pouquinho de saturação aqui, né? Tá. Poderia ter colocado anteriormente, bem pouquinho, tá? 5, tá bom. E beleza. Aqui no Adobe Camera Raw, acho que tá ok. Antes e depois. Bacana que a gente ganhou as nuvens aí que não apareciam muito. O sol também ficou bem destacado, né? A forma dele. Talvez o pessoal aí não tenha gostado tanto do tom amarelado, mas a gente pode consertar depois. Vamos dar um tapinha aqui, uma baixadinha aqui na temperatura. Bom, pra mim acho que tá ok. Beleza. Aí eu vou abrir aqui o Open Image no Photoshop. A outra coisa, esqueci de falar sobre o Sharpening, tá? Que é a nitidez. Que seria igual a um Sharp Mask no Photoshop, ou parecido, né? Algumas coisas. A Mount é a quantidade, né, que ele vai aumentar a nitidez, eu sempre coloco no talo. O raio vai depender do tamanho da imagem, do que está em foco, o que não está, mas geralmente é em torno de 0,9 a 1,2 que eu utilizo, salvo casos que a foto está um pouquinho fora de foco, que eu creio que não é o caso dessa imagem aqui. Então você pode apertar o Alt aqui e correr o slider para você ver os edges que estão criando aqui na imagem. 1.2 eu acho que está bacana. Quando começar a serrilhar, é hora de parar, tá? Então eu vou deixar em 1.2. Detail, ele vai adicionar detalhe de uma forma que eu não entendo como, mas ele cria noise. Eu nunca uso isso aqui, tá? Olha lá como fica áspero, né, a imagem. Então eu nunca utilizo o Detail. No Photoshop ele não tem essa opção. Detail é legal se você quiser dar um efeito aí, de repente uma foto black and white, fica bacana. E Masking é a máscara, né? Quando está em zero tudo é
vai ser feito, em toda a imagem vai ser aplicado o Unsharp. Já se você aumentando aqui, ele vai criando regiões que ele não vai aplicar. Então, no caso ali, naquela zona escura ali, ele não está aplicando, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho que 3 está bom, tá? Nesse brilho aqui, no caso, ele não está aplicando. Que mais? Se é retrato, uma pessoa que está com a pele muito zoada, eu coloco aqui o masking em torno de 60, tá? Aqui noise, você tem a percepção melhor em zoom 300%, né? Principalmente as câmeras, os LCDs, né? Não, desculpa, os sensores, eles geram noise nas zonas escuras, né? Porque é onde ele não capta tão bem a luminosidade. Como vocês podem reparar, deixa eu pôr aqui em 0. Vocês estão percebendo esses pontinhos aqui diferentes, esses são os noises, tá? Então põe em zoom mais ou menos 300% e dá uma reduzida aí neles. Vocês movam o slider até que ele pare de fazer a diferença. Então aqui deu 20, eu vou pôr no color também 20. E beleza, ó, ele deixa a imagem mais limpa, né? Feito isso, vamos abrir ela no Photoshop. Essa aqui foi a que eu fiz anteriormente, essa é a outra versão que a gente vai fazer passo a passo. Beleza, feito isso, já logo na arrancada eu posso dar um Unsharp novamente. Pois é, né, gente? Eu aplico o Unsharp 2 vezes. É comum essa prática, tá? Então, eu li a respeito lá no Cambridge in Color, ele aconselha a fazer 2 vezes e é o que eu faço. Existem várias maneiras, mas vira e mexe eu mudo, uso o Smart Sharpen ou o High Pass, mas eu acabo sempre voltando no Unsharp Mask, tá? Então, vamos lá. Sharpen, Unsharp Mask. Só que a segunda vez eu aplico um raio um pouquinho menor e uma quantidade também mais fraca. Aqui pode ser 100%. E ó, como fica ainda mais nítido, né, gente? Ó, repare aqui nessas linhas, ó. Tá? Então, é um truquezinho aí bacana, tá? Legal. Isso aqui já tá ótimo. Feito isso, já vou dar um talento aí em Shadows e Highlights. Eu quero ganhar um pouquinho de detalhe. Essa foto aqui eu acho que não é tão necessário fazer, mas vamos lá, né? Eu vou duplicar o layer aqui, Command J, ele duplica o layer. E vamos lá em Adjustments, Shadows and Highlights. Essa imagem aí também não dá para ganhar muito detalhe nas zonas claras e escuras, senão ela já tem um pé lá no lavado. Se você aplicar muito esse ajuste, ele vai lavar a imagem mais ainda. Então, primeiramente eu vou correr aqui para o Mid-Tone Contrast para ver aonde eu quero quanto eu quero de contraste, para depois fazer o ajuste local aqui das sombras e dos brilhos. Eu não quero aumentar muito, como eu sempre falei, porque essa imagem ela já é relativamente lavada. Então a 13 aqui está ok, Color Correction vou deixar assim. Shadows vai aumentar ou reduzir os detalhes aqui na zona escura. Então o Amount aqui eu vou deixar 10, que é uma quantidade razoável. Tonal Width, se eu aumentar muito, ó, ele vai pegando vai abranger toda essa região aqui e vai colocar muito detalhe ali. E isso acaba tirando... ele
pega todo aquele tonal width e deixa ele mais claro, né, para dar detalhe ali no caso. Então ele não acaba lavando a imagem ali, tá? Acho que assim ficou razoável, ganhou um pouquinho de detalhe ali, sem lavar muito. Nos highlights vai ser necessário também um pouquinho. Se eu, se eu adicionar muito, ó, ele vai criar halos aqui em volta do sol, que não é legal. Então vamos deixar ele bem fraquinho aí. Creio que 8 tá bom também. Tonal width. Não é legal que ele também vai criar halos, né? Então, vou deixar em 12 aqui mais ou menos. Sem e com. Bacana, já ganhamos um pouquinho, olha esses detalhes aqui. E perdemos também em brilho, né? Então vamos dar um talento agora. Ok, tá certinho aqui. Já que a gente perdeu em brilho, né? Que ele faz isso reduzindo o brilho. Vamos dar um talento aí com levels, tá? Vamos dar voltar um step back para ganhar brilho. Então vamos ver até onde a gente pode ir com o levels. Já com o levels, ele tem uma coisa muito legal, que ele mostra onde está clipando, quando você aperta o Alt e corre o slider. Esse aqui é o slider do brilho, tá? Então, eu vou andar com ele até criar esse halo aí do clipe vermelho ali, que eu acho que é comum ele dar esse clipe aí em volta do sol. Então, primeiro, com o warning, né, do clipe lá, deu 253, agora eu vou fazer também a olho, né, para ver se eu posso ir um pouquinho mais. Então, acho que não. Vamos por 252, vai? Não, senão depois ele vai pode criar halo aqui e acaba a brincadeira. Bom, agora aqui, ó, eu vou comprimir os brilhos para ganhar um pouquinho de detalhe aí no céu, deixar ele um pouquinho mais com maior contraste. Também não vou dar um overboost aqui na gama, né, para justamente não deixar muito escuro aqui as montanhas, que já meio que aconteceu isso, tá? Então, eu vou ligar e desligar ele aqui, ó. E vocês veem aí que esse morrinho aqui ficou um pouquinho escuro demais, tá? Eu não vou, a priori, ajustar isso aí, porque eu vou agora dar uma curva para ajustar agora a luminosidade geral da cena. Vou passar esse aqui também para luminosity, para ele não mexer nas cores, na saturação das cores. Vou criar uma curva para eu puxar os tons que escureceram demais, onde eu achei que escureceu demais. O tom dessa ilha aqui, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Gente, eu sei imitar gatinho, tá? Esse aqui saiu meio ruim, mas é porque eu tô envergonhado aqui, tá? Quem me conhece que me compra. Vamos lá, aqui eu já vou mudar ele para luminosity. Mudei. E eu vou pegar o local adjustment. Eu adoro quando o Photoshop faz isso. Então eu vou ligar e desligar aqui, ó. Eu achei que já
a partir desse tom dessa montanha aqui, ele nessa região, ele já deu uma escurecida que eu não queria. Então, eu vou pegar esse ponto aqui com a Local Adjustment, né? Não, ele chama Click and Drag. Eu falo Local Adjustment, mas tá errado, é Click and Drag. Vou clicar aqui e dar uma subidinha aqui, tá? Então, eu acho que aqui já está razoável. Vamos ver aqui. O famoso on-off. On and off. Bacana, mas eu não gostei que ele clareou essa região aqui do céu junto, né? Porque ele puxou esses tons aqui que são referentes a essa região toda aqui, mas em compensação ele também subiu, olha a curva aqui, ó, esse ponto aqui ficou mais claro. Então eu tenho que baixar mais ou menos essa região aqui. Vou ligar e desligar para ter percepção onde mexeu que eu não gostei, foi essa zona aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Essa zona é aqui, eu vou clicar e baixar. Vai ser próximo aí do zero da curva, que é mais ou menos 189, 189, que aí ele vai voltar a esse ponto, o que era anteriormente. Então, liga e desliga aqui, vocês vão ver que ele só deu uma clareada só nessa zona aqui, tá? Tem gente que gostaria da imagem mais assim, enfim. Beleza. Eu estou partindo do que seria a característica natural desse tipo de imagem, tá? Não quero sair do natural da luminosidade dela. Tranquilo. Feito isso, que eu faria mais aqui nessa imagem? Eu tenho assim alguma teima com amarelo. Particularmente, eu não gosto de amarelo esverdeado. E aqui ele está dando um tom bem esverdeadinho, na minha opinião. Então eu vou partir pro... Vou criar uma curva, um ajuste de curva, para baixar o verde nesses tons aqui, tá? Aí ele vai deixar o amarelo mais alaranjado. Então, vamos lá. Curves. Beleza, eu vou já pro green. Então, vou pegar aqui essa zona e vou dar um slowdown. Vou baixar até mais por aqui para ele não ficar tão ali naquela... Tem que ser bem de leve. Ele vai dar uma avermelhada na imagem, mas é meio que normal. Aí agora, nos tons escuros, eu não quero que isso ocorra, tá? Então aqui, ó, eu vou dar uma subidinha aqui para tirar o tom avermelhado daquela montanha, tá? Beleza. Com e sem. Você viu como tira aquela sensação esverdeada? Agora vamos dar também, né? Como a gente mexeu muito no verde, vamos dar uma zoiada no vermelho. No tratamento que eu fiz anteriormente, eu não mexi no vermelho. Então eu vou dar uma olhada lá no... Eu vou pegar o que está dando de mediano lá no histogram. Vou no red. O median, ele disse que é 220. Então lá próximo do 220 eu vou dar uma brincada com ele para ver o que acontece se eu baixar ele aqui. Bem de leve aqui. Não faz muito sentido
eu corrigi tanto aqui, porque senão vai estragar a correção que eu fiz anteriormente. E beleza. Maravilha, já está ao meu agrado. O correto agora seria criar uma outra curva aqui de luminosidade e puxar um pouquinho essa região para cá, porque a gente baixou os níveis. Esse ajuste que a gente fez escureceu um pouco a imagem, ó, vocês podem perceber. Então eu vou criar mais uma curva só de luminosidade, tá? Vou modificar ela aqui para luminosity, para ele não alterar as cores, nem saturação nem nada. O que a gente moveu mais ou menos foi essa região da outra curva, então eu vou dar um toquinho de leve aqui, tá? E já tá beleza. Então a gente pode verificar aqui a imagem pura e a imagem ajustada, tá? No final não mudou muita coisa, tá? A somatória aí foi bem próxima. O que eu percebi de maior diferença foi o tom, né? Justamente a tonalidade que ficou um pouquinho mais laranja, talvez ficou um pouquinho forte demais. Então eu vou com a ferramenta Selection Tool aqui, né, que é o atalho V, eu vou passar para 8 a opacidade para ele não atacar tanto aí. Beleza, eu vou desligar e ligar os ajustes aí para fazer o fine tuning agora. Esse aqui eu vou passar para 9 em vez de 100%, 90%. Talvez 80, vai. 80, tá ótimo. Esse aqui também tá muito forte, né, que vamos ver, é o da luminosidade da zona escura. Eu vou também passar ele para 8. Vamos ver em 5. Liga, desliga. 6. Liga, desliga. Agora tá bom. Esse aqui acho que tá um pouquinho forte ainda. Tá em 8. Vou passar ele em 5. Liga, desliga. 5 ficou bom, né? Esse aqui. Vou passar ele para 7. E tá aí o fine tuning. Vamos ver que não mudou nada, né? Ai, ai, ai. Mudou pouquinho a coisa porque eu reduzi a opacidade. Mas enfim, gente, essa imagem aí, como eu disse, ela sai bem do padrão e eu não queria alterar muito, que eu gostei justamente dessa característica dela lavada. Então, os ajustes que eu fiz, o fine tuning dela, foi bem levinho, tá? Por isso que também não adianta muita coisa, não deu tanto resultado, tá? Mas é isso aí. Espero que vocês gostem. Até a próxima!